Oi! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E, gente, chegou. Disse o que chegou. Isso aqui chegou. Momentos de tensão, pânico e loucuras. Para quem não conhece, Arthus é uma marca de arte, né? Como vocês podem ver aqui. E brasileira, brasileira. E ela possui este material. Já aqueles que conhecem já sabem o que é a guache. E nós vamos testar nesse vídeo de hoje. Ai, gente, olha só. Pra não dizer que nunca, eu já mexi com guache. A escolar. Mais especificamente, se eu não me engano, da Acrylex. Pra quem conhece, sabe que, tipo assim, é uma coisa ali um pouquinho difícil também de mexer. Eu não cheguei a pintar muito. E quando eu pintei, eu fiz uma personagem com a cara azul. Então, tipo assim, eu nunca cheguei a pintar de fato. Não deu tempo, né? Porque minha sobrinha pegou e brincou, e criança, vocês sabem. Pois é. Então, posso considerar que é a minha primeira vez pintando com guache? Posso dizer intermediária? Porque eu acho que essa aqui não é uma guache escolar, acho que é uma guache intermediária, não? Eu diria. Mas enfim, então a gente vai estar testando esta guache no vídeo de hoje. Gente, eu acho que eu tô até me tremendo de nervoso, porque assim, eu não sei o que acontece, mas não tem tanto vídeo brasileiro pintando com esta guache, pelo menos da forma que eu iria e vou usar. Então, assim, as minhas pesquisas foram difíceis achar especificamente usando esta marca, né? Porque eu vi vídeo de outras pessoas usando outro tipo de guache e tal, só que esta marca em específico eu não vi. Então, se você também é essa pessoa que está procurando, seja bem-vindo a este canal. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês o que eu estava procurando, né? Então a gente vai pintar belos rostos, sim, porque é o meu foco de pintar, né? De desenhar, como um todo, vocês sabem que é personagem, essas coisas, então vamos calar a boca e vamos lá fazer isso? Ela é muito menor do que eu estava esperando. Tipo assim, eu sabia que era pouca quantidade, porque 22 ml. Porém, eu não achei que ela seria tão pizziquinha assim, né? Aqui na caixa tá dizendo quantos metros tem? Certamente não. Eu vou estar medindo para vocês. Então, se vocês tiverem uma reguinha, vou até usar a reguinha mesmo padrão. Ela tem 14 centímetros de largura e 14 centímetros e um pouquinho, tá? E 15 centímetros e 2 de altura. Então, assim, ela é bem pitiquinha, gente. Que tá dando 11 centímetros e um pouquinho. 2, 3 ali, 11 centímetros, 2, 3. É bem pitiquinha, gente. 22 milímetros, então, tipo assim, milímetros? Milimetros? Milímetros? 3 metros? Enfim. É bem pitiquinha. Eu já esperava isso, mas dizem que ela rende bastante. Então, assim, vamos lá, vamos torcer para eu não desperdiçar tanta tinta. Aqui a gente tem as cores primárias do, se eu não me engano, do mecanismo CMYK. Se eu não me engano, CMYK, que é ciano, magenta e amarelo, porque tem o RGB e o CMYK, que é esse aqui, que é ciano, magenta e amarelo, ok? Então, tipo assim, as misturas das cores eu acho que vão ficar diferentes, mas, certo, a gente tem as cores primárias pra gente criar milhões de colores que a gente quiser, e o básico black and white, preto e branco. Eu comprei pincéis menorzinhos também, para detalhes, essas coisas, a fim de alguém querer saber. Deixa eu mudar essa luz aqui, galera. Deixa eu botar aqui.
Só pra poder ficar melhor pra mostrar pra vocês. Ó, aqui a gente tem o número 4 e o número 2 dos pincéis redondos pitiquinhos. Dos pincéis chatos, eu tenho 2 no número 12, que a ponta é mais ou menos assim. Eu tenho um tamanho 16, que é um pouquinho mais grandão. Eu tenho esse daqui, que é tamanho 8. É 8? 8. Que ele é assim. Não. Eu tenho aqui da Kit, né? Os outros dois são da Tigre. Esse daqui, 0. Que ele também é assim, pitiquinho. E a gente tem o 4. O 4, que ele é assim, ok? Então, são esses pincéis que a gente vai estar usando. O meu godê eu ainda não tô tendo, eu vou tentar usar aqui. Não sei se vai dar certo, mas é o que a gente tem no momento, ok? Tá, eu preciso agora de água. Olha essa cor linda. Tá, eu vou botar um pinguinho. Que agonia. Tá, eu vou botar um pinguinho assim. Vamos ver, esse aqui é o amarelo. Não. Eu vejo as pessoas fazendo um negócio. Olha que legal. Tá. A gente tá muito. Tá. Vocês estão vendo que eu tô pondo a coelha em cima, né? Aqui. Tá. Agora magenta. Ai, gente. Cala minha boca, né? Cara, que maneiro. Tá. Aí eu vou pôr. Ai, que legal. Oh! Vamos lá. Estão preparados? Gente, que incrível. Aí eu venho com um pouquinho mais de água. Olha a aguada. Ah, parece até que rende mais a aguada. Ó. Gente, que cor linda. Juro. Nossa, que cor linda. Parece que é um pouco mais seco, não sei dizer. Parece que ele rendeu menos. Mas ainda rendeu, ainda assim. Tá. Pegar mais um pouco. Tá, eu senti que o azul é o que a camada, tipo, é maior, né? O amarelo acho que é o segundo, com a camada maior. E já o magenta, eu senti que ele é bem mais transparente, sabe? Até quando a cor tá mais pura. Aí pra vocês não parece tanto, mas aqui tá, tipo, ele não ficou 100%, sabe, opaco. Você ainda consegue ver um pouquinho do papel. Não sei se com camadas e mais camadas isso pode mudar. Acredito que sim. Deixa eu fazer um teste aqui. É, tipo assim. Esperar secar. Não sei se esses pincéis são bons também. Eles parecem estar tipo arrancando um pouquinho a tinta. Sabe? Acho que eles tinham que ser mais macios. Mas é pra vocês parece que tá tipo 100%, né? Só que tipo, não tá tanto assim que na vida real, não. Fazer uma misturinha. Acho que eu vou fazer assim. Eu vou pingar um pouquinho de água em cada tinta. Ideal que fosse uma, né? Uma água limpa. Acho que eu acabei de sujar meu amarelo. Mas tudo bem. Eu vou fazer um verde. Vamos fazer um verde aqui. Vou pegar um bocadinho aqui e fazer um verde. Cara, olha que incrível. Olha, vocês viram? Deu pra ver ali, né? Ó. Esse verde lindo que eu fiz aqui. Olha só isso. Cara, que incrível. Tipo assim, ele ficou muito mais aguado, né? Do que, de fato, mais opaco. Eu acho que nada que uma camada construída não ajude nisso. Agora eu acho que eu botei muita água.
Essa seleção de cores aqui, tipo, usando o ciano, o magenta e o amarelo, né? E dessa vez eu fiz muito aguado. Quando você mistura, é porque só quem já misturou com vermelho, azul e amarelo vai saber. Ela deixa as cores muito mais vivas. Olha só, vocês conseguiram ver aí? Deixa as cores muito, muito mais vivas, sabe? Uma camada mais forte. Acho que eu fiz um magenta de novo aqui. Sabe? É instantâneo quando mistura. Pode ser também a qualidade do pigmento, né, que tem aqui, que é muito mais alta, mas tipo, eu não sei explicar muito bem o que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo coisas. Sabe? Acho que quando a gente mistura com o azul e o vermelho, fica um roxo mais fechado. Aqui eu vejo que fica um roxo muito mais aberto, não sei se eu posso dizer. Fica um roxo muito mais aberto, mais vivo, sabe? Ai, gente, achei incrível isso, achei incrível. Tô uma pintura, passando uma cor base no babado todo. E eu vou fazer a mesma coisa, que eu adoro. Um cadinho de branco e roxo. Aí eu vou passar um cadinho disso aqui. Ficou rosa. Um cadinho disso aqui que vai ficar roxo. Volta com isso aqui, vai ficar. Tá. Eu acho que esse não foi uma boa ideia de godê pra mentir, mas tudo bem, vamos lá. Coragem, galera, coragem. A gente precisa de coragem. Coragem, coragem. Cara, esquisito o que tá acontecendo aqui. Eu acho que eu escolhi o lado da folha que é lisa. Nessa folha aqui. Eu acho que eu também vim com muita tinta. Como que eu vou neutralizar esse tom aqui? Para neutralizar, eu preciso talvez por branco, mas ele vai ficar mais. Preciso botar um pouquinho mais. Um pouquinho de amarelo deixou melhor. Eu tô tendo uma dificuldade, eu já esperava, né? Com as misturas de cores, eu tenho facilidade mais magenta. Eu já imaginei que isso ia acontecer. Como eu disse pra vocês, eu não sei ainda mexer direito com a guache e também, tipo, fazer mistura de tom, sabe? Eu também não sei ainda fazer isso. Também que eu tô aprendendo ainda um cadinho.
tá tenebroso. Eu sei. Mas cobre, né? A gente descobriu o que cobre, porque cobriu muito que bem o desenho aqui atrás. Então, isso é importante. Ele cobre. E eu gastei muita tinta. Gastei muita tinta, não me orgulho disso. Mas tá aí, né? Funciona. Ele cobra o negócio. Mas realmente é uma dificuldade quando você tenta fazer uma coisa diretamente da sua cabeça, que você nem sabe o que você está fazendo. É uma dificuldade. Mas a gente vai fazer mais um desenho. Gente, eu cortei aqui o vídeo e tal, porque eu precisava me concentrar, sabe? Então, assim, eu fiz outro desenho, terminei agora. Tipo, o primeiro ficou assim mesmo. E eu fiz outro desenho. Aqui, eu achei que funcionou melhor. E eu consegui fazer melhor o desenho, né? Eu vim com a base certinho, bonitinho. E vim sombreando, tipo, o que eu normalmente já faço, sabe? Seguindo só a linha de raciocínio que eu já tenho. E funcionou. Ó, tá melhor, né? Eu também peguei uma referência ali e tal. E copiei mais ou menos a referência. Não usei pra sombrear nem nada do tipo. Mas, ó, eu acho que assim ficou bem melhor. Tipo, dá pra melhorar muito ainda. Tipo, eu gostei desse degradê que eu fiz aqui. Daria pra fazer também nos olhos, assim, coisa e tal. Dá pra melhorar mais. Mas eu gostei muito mais desse resultado. Agora, são exatamente meia-noite e 24. Eu vou descansar. Só que a gente vai ter mais um desenho nesse vídeo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de desenhar com isso aqui. Não vou. Então, assim, a gente vai ter mais um desenho, mais uma tentativa. Só que no dia seguinte, que eu já estou cansada, minhas costas estão doendo. Então foi basicamente isso. O resultado do dia de hoje foi isso aqui, ó. Tá vendo? Primeira tentativa. Coitado do Kim, ficou horroroso. E segunda tentativa, que ficou bem legal, bem bonitinho. Aquelas coisas. Eu acho que eu desperdicei muita tinta. Muita tinta, assim. Até eu conseguir acertar, eu acho que ainda vou desperdiçar muita tinta. Mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Quis aprender um negócio novo, então acontece essas coisas mesmo. Mas, ó, e dá pra você reutilizar, só que ela fica bem, sabe, aguada. Então, tipo assim, dá pra reutilizar, mas é aquelas coisas, sabe? Eu vou tentar depois vir com borrifador pra ver se fica menos aguado, mas acho que essa coisa aqui foi com Deus. E esse querido aqui realmente é muito essencial. Eu acho que vai ser o que vai acabar primeiro. Tenho certeza, o branco. Porque eu realmente usei muito ele, principalmente pra fazer pele clara. Que nesse desenho aqui eu fiz uma pele clara, né? Cadê? Nesse desenho eu fiz tipo uma pele clara, né? Então, assim, eu usei muito. Só vendo o negócio que secou. Eu usei muito branco. Então, realmente, provavelmente isso aqui vai com Deus. Mas era só isso mesmo. Vamos continuar essa tortura aqui? Vamos continuar? Ai, gente, vamos lá. Eu troquei a água do pote. Aquelas coisas. Até achei um pincelzinho bem fininho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo? Bem fininho. Vai até ser melhor pra poder finalizar. Meus pincéis estão todos aqui do meu lado. Vamos ver se eu vou usar. Eu vi alguns vídeos antes de dormir, tipo assim. Eu vi lá alguns vídeos antes de dormir, né? E realmente essa dificuldade toda. Uma coisa que eu queria tentar fazer antes da gente começar, de fato, a página, era fazer um círculo cromático. Será que tem alguma folha aqui que eu posso arrancar, que não tem problema? Aqui dá pra usar. Eu vou fazer um círculo. Eu acho que esse pote aqui é legal pra fazer o círculo. Ou é muito pequeno? Acho que é muito pequeno.
Mas acho que é tamanho perfeito. Então, deixa eu pegar o lápis. Círculo cromático é aquelas coisas, gente. Você tem que fazer o círculo e tal, aquelas coisas. E depois você divide em 12, se eu não me engano. Ó, tá vendo? Que as guaches ficou assim. Ela pura e vai descendo, entendeu? Certo. Eu vou botar aí na tela as referências que eu escolhi, ok? Então, vai ser alguma coisa de tudo isso daí que tá aparecendo. Eu não peguei muito pose, né? Acho que eu vou usar aqui, tá aqui, na referência da roupa. Gente, eu acho que, né, acho que eu me empolguei aqui, me empolguei. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos começar pintando o tomatinho pra gente já começar mais leve. O que eu vou fazer dessa vez? Vamos, além de usar a tabela, vamos com calma. Para fazer um vermelho, eu preciso de mais magenta que amarelo. Uma vibe assim. Vamos lá. Essa parte eu vou fazer mais narrada, porque eu só vou comentar algumas coisinhas para vocês em relação à tinta e à pintura, para quem queira saber. Fazer a base aguada com um tom de... Tipo, você escolher um vermelho. E pegar esse vermelho e fazer mais aguado, e depois vir com as outras camadas, faz diferença. Porque o branco que você deixar, tipo, na pintura, vai ficar com a cor do papel. E quando você pinta com esse tom no fundo, mais aguado, assim, dá uma diferença legal, acho interessante. Eu acho interessante vocês testarem para ver, mas assim, realmente tem uma diferença ali. Desta vez foi muito mais tranquilo de pintar, pelo menos o tomate e o pato, porque é uma pintura mais simples, com, sabe, só seguir a referência ali, é muito mais fácil, né? Agora, na questão de pele, dessa vez foi muito mais tranquilo, porque eu, em tese, apaguei da minha mente, entre muitas aspas, os vídeos que eu vi com a guache, né? Eu tentei só pintar da forma que eu normalmente pinto, que é base, sombra e iluminação. Um tom para base, um tom para sombra e um tom para iluminação. Simples assim. E, tipo, acho que é a base de toda pintura, né? Basicamente, se você quiser uma pintura mais dinâmica, assim, se a gente pode dizer. É dinâmica que fala? Eu não sei, mas interessante, talvez. Então,
Na pele, o que eu fiz que me ajudou muito foi para sombra e para iluminação, eu usei um pouquinho da base que eu fiz para pele. Dá para entender? Tipo, eu fiz um tom de pele branco, um pouquinho mais puxado pro rosado. Eu fiz uma quantidade grande lá e ficou lá. Eu vou pegar sempre um pouquinho daquela base que eu fiz para poder fazer a iluminação e a sombra. Então, tipo assim, eu fiz uma base de tom de pele branca, mais puxado pro rosado. Tá. Eu quero que fique mais rosa para usar pro blush. Eu vou lá, pego um pouquinho daquela tinta, um cantinho ali mesmo da tinta, e eu boto um pouquinho mais de magenta, que no caso aqui é o magenta que eu tenho, né? Então ele vai ficar muito bem mais rosado, sabe? Aí eu vou poder usar de blush. Aí eu quero um tom para sombra. No caso, a sombra que eu gosto de fazer para tom de pele clara é normalmente roxo. Então eu peguei, nesse caso, né? Como não tem o roxo já pronto, eu fiz ali num cantinho, tipo, não misturei, né? No primeiro momento. Mas eu fiz uma misturinha de roxo e depois eu peguei um pouquinho desse roxo e botei um pouquinho lá na base da cor de pele que eu fiz. E aí ficou um tom, sabe? Quando eu fiz a pintura inteira, vocês vão ver já já. Ornou muito bem, tanto a iluminação quanto a sombra. E eu acho que ter usado um pouquinho da base da pele que eu fiz fez essa diferença, né? Então, se você porventura for pintar com guache, testa isso aí, entendeu? Testa isso aí que eu acho que dá bom. Agora, uma coisa que eu pensei é na hora de clarear. Eu não sei se é um pouquinho de incompetência minha, mas eu senti que ela não estava clareando tanto quanto eu queria. Eu não sei se a base que eu usei ficou muito escura e tipo, tinha que usar muito mais branco do que eu estava esperando. Eu tentava não usar branco puro, eu tentava usar um branco um pouquinho misturado com a base que eu fiz. Mas ainda assim eu achava que, sabe, teve uma hora que eu precisei usar o branco puro para poder criar um contraste, porque eu não estava criando, né? Vocês vão ver isso agora. Então, basicamente isso, gente. Foi muito mais fácil pintar dessa vez, porque eu fiz esse esqueminha que eu falei para vocês agora. Então, assim, e esse esqueminha que eu falei, vocês podem usar, acho que para todo tipo de material, né? Vocês vão testando aí, basicamente, né? Mas eu acho que a princípio, a base, assim, ela realmente funciona para todos os tipos de pintura. Mas acho que é só isso que eu tenho a falar agora no momento. Já já eu volto.
Se eu falar que eu tô curtindo. Eu tô curtindo aqui, tá a situação, tô curtindo. Acho que foi legal fazer isso aqui. Eu agora vou dar um break, porque já tô há quase 3, 4 horas aqui e eu ainda não almocei. Então, uma pausinha, pra dar respirado também. Minhas pernas tá até doendo. E a gente já volta a pintar. Mas pra vocês é assim, então. Tanto faz, mas ó. Tomatinho, como ficou, devo mexer mais nele depois. Ó, um patinho brasileiro. Que legal. E a personagem tá ficando assim. Ainda tem isso aqui pra gente pintar. Tá indo, tá indo. Voltei. Esse vídeo tá aquelas coisas, né? Pausa, despausa, pausa, despausa. Pro resto da pintura, eu tentei ser o mais simples possível. Eu foquei mais só na pele mesmo. Mas a roupa e, se eu não me engano, o cabelo, eu fiz bem simplesinho, sabe? Só pra não. Ai, gente. Preguiça de. Preguiça de sombrear roupa e cabelo. E como eu disse pra vocês aí, né? Eu já tava muito tempo fazendo essa pintura. Então, assim. Eu só fiz o básico, basicamente. Porque o meu foco mesmo, eu gosto muito de pintar pele. O resto, assim, eu não sou muito fã de pintar, não. Eu pinto porque às vezes tem que pintar, né? Mas o cabelo. Ai, fazer cabelo com tinta, gente, é sempre. Com pincel, eu acho mesmo. É sempre incrível, sabe? Eu gosto muito da leveza que traz. Isso quando eu sei dar as pinceladas, né? Tem essa questão ainda. Mas eu sempre me divirto muito fazendo cabelo com tinta, com pincel, né, especificamente. E não foi diferente nesses desenhos, né? Então foi assim, basicamente, vocês viram ali que a pele, né, que eu fiz, todo aquele jeito lá que eu falei pra vocês. Só que, gente, eu preciso muito estudar pele negra, juro pra vocês. Eu juro que, assim, eu pinto do jeito que eu pinto, realmente, e eu acho que na maioria das vezes não dá certo, porque eu não estudo. Eu tento fazer, seguir o que tá na minha cabeça, só que tem alguns tipos de pele que precisam de um tato maior. Tipo tom de pele amarela. Eu não sei como sombrear, eu não sei como clarear sem que perca ah, o tom de base, que é amarelo, tem que ser amarelo, né? Só que eu tenho que estudar, não estudo. Mas assim, eu acho que dessa vez, né? Porque o primeiro desenho que eu logo escolhi para pintar foi o do Kian. E o do Kian, ele tem a pele negra, tipo, não era nem tão escura como tava lá, mas é um meio termo mais puxado pro escuro, sabe? Só que eu não soube fazer isso com a tinta, então ficou daquele jeito lá. E aqui, como eu posso dizer? Aqui eu fui inimiga da paciência, da espera, sabe? Porque eu tinha que esperar secar algumas coisas, eu não esperava. E acabava mexendo no tom base que tinha, e ficava uma gororoba louca. Então, assim, quando é tom de pele mais escuro, assim, eu preciso ter um tato maior, um cuidado maior, sabe? Um zelo maior. Mas eu não tenho porque eu sou preguiçosa. Ele tava me empolgando, pensando, tipo, ah, eu vou pincelar aqui, pincelar ali, aí bota o tom claro aqui, o tom escuro aqui, aí que fica isso aqui, que vai. Sabe? No final, olhando aqui pelo menos alguns dias depois, vou até pegar o desenho aqui, botar na minha frente. Tá legal, sabe? Eu gosto muito dessa ideia da tinta de sair pincelando e no final dar super certo. E foi basicamente isso que aconteceu com essa pintura. Ela deu, de certa forma, certo, sabe? Tem uma coisa ou outra que eu podia melhorar, mas no final das contas, foi isso, ok? Se vocês quiserem mais vídeo pintando aqui com a guache, deixem nos comentários, porque eu com certeza vou trazer, gente, vocês querendo ou não. Oi, gente, eu terminei. Esse foi o resultado finalizado, bonitinho. Desculpa o barulho. E eu amei, vou ter que até levantar aqui, mas vou ter que gravar rápido porque
Como vocês já devem imaginar, eu estou completamente sem armazenamento. Então, assim, tá bem. Tanto que por isso que eu não gravei finalizando, tá, gente? Mas acho que deu pra entender mais ou menos a pegada da guache, como ela funciona, e como vocês podem usar, tipo, no quesito pintando pele, né? Eu vou trazer mais vídeos, pode ficar despreocupados. Eu vou trazer mais vídeos pintando com guache, principalmente rosto. Vou tentar fazer um rosto grande, sabe, na próxima vez e pintar assim. E, vamos lá, minhas considerações. Foi difícil fazer a mistura e pintar. Ela realmente seca muito rápido, mas tem um quesito que eu estava com ventiladores e ar-condicionados ligados. Quando, acho que um pouquinho antes de eu dar a última pausa de agora, eu pintei sem ventilador, ar-condicionado e assim, tava até que tranquilo, não tava secando tão rápido quanto secaria se eu tivesse com o ventilador e o ar-condicionado ligado. Então, o ambiente influencia drasticamente. Então, assim, às vezes você vai ter que passar calor para poder conseguir pintar com essa tinta. Foi o que eu percebi, pelo menos. Ou então, se você não ligar para isso e tentar burlar do mesmo jeito assim, eu achei um pouquinho que influenciou de fato, sabe? No meu caso aqui. Mas eu gostei de como eu pintei. Eu vou mostrar direitinho para vocês, né? Eu vou dar um zoomzinho certinho. Eu gostei muito de como eu pintei a pele dessa vez. Novamente uma pele clara. A pele negra aqui embaixo, eu gostei. Tipo, não tá ruim o resultado, mas eu sinto que pode ficar muito melhor, sabe? Então, assim, eu tenho que estudar mais. Acho que eu não quis pintar peles negras, assim, vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que fazer o marrom. E quando o marrom não dá, eu tenho que fazer outro marrom. E normalmente o marrom que eu faço não é na mesma tonalidade do marrom que eu tinha feito antes. Então isso acaba atrapalhando, eu acho. É um quesito também de estudar, galera. E tem um tutorial ali. Eu tava fazendo as coisas aqui completamente da cabeça e seguindo o que o meu coração tava dizendo. Então, por isso que eu acho que a pele negra eu vou ter que dar uma pesquisada melhor pra poder, sabe? Eu sei que tem que ter um tom escuro, um tom médio e um tom claro. Só que eu não tô sabendo compor isso, sabe, na hora de pintar assim. Eu não sei se agora, nesse momento, o jeito que tá aqui também dificultou um pouquinho. Mas eu vou testar depois outras formas. Talvez, tipo assim, sabe, de corpo inteiro ou de corpo assim. Vou testar. Eu vou testando essas coisas, né? Porque apesar do resultado do Ki aqui não ter ficado muito bom, eu não gostei. Eu acho que as cores que eu usei aqui. Vocês conseguem ver? As cores que eu usei aqui, eu até que gostei. Eu acho que tava sendo criado alguma coisa. Só que o rosto que eu desenhei ali eu não curti. Então isso meio que estragou um pouco o processo pra mim. Então só larguei de mão. Mas apesar disso, eu finalizei com a própria tinta, né? Eu fiz ela um preto mais azulado e eu finalizei assim mesmo com eles. Eu fiz aqui alguma coisa que faz muito tempo que eu não faço, que é colocar figurinhas e tal, coisa assim. Aquelas coisas. E eu curti pintar com a guache. A guache é realmente boa, ela é bem pigmentada. Assim, a questão de ela molhada ser uma coisa e ela escura ser outra coisa, às vezes dá uma pegada, mas nada que você não use bastante branco, você consegue dar uma burlada legal nisso, pelo menos aqui na pele foi isso que eu fiz. Eu tinha pintado a base muito escura, então eu vim com misturando de pouquinho em pouquinho, sabe? Botava um pouquinho de branco ali, passava, via, precisava de mais branco, aí, sabe, ia indo. E eu achei que realmente funcionou, só que tem alguns momentos que você tem que usar o branco puro mesmo. Que mesmo eu usando o branco puro aqui, eu acho que ele misturou um pouco com a base da tinta que já estava aqui e um pouco que eu misturei no godê. Então, assim, ele ficou mais claro, mas ainda assim tá no tom da pele dela, sabe? Pra ele ficar bem mais claro, tinha que ser ele literalmente praticamente puro, o branco, né? Então, acho que essa questão das cores, realmente você tem que saber misturar, sabe? Isso às vezes tira um pouquinho do sério. Então, e a mistura que às vezes você fez e não deu, até pra você fazer de novo, você vai gastar mais tinta e você nem sabe se você vai conseguir chegar no tom. E se você não conseguir chegar no tom, ainda tem um quesito de você chegar num tom que você não queria e acabar perdendo aquela tinta. E tipo assim, não ter como salvar, sabe?
Então, mas apesar de todos os quesitos, eu achei muito divertido pintar com a tinta. Eu provavelmente vou pintar muitas mais vezes. Realmente, tipo assim, não molhando tanto antes, sabe, fazendo aquela base aguada assim, eu achei que ficou melhor pra mim, mas depende, sabe? Tipo aqui na parte dos olhos eu fiz essa base mais aguada e depois vim pintando por cima. Só que qual que é o porém? Eu não esperei secar. Então, quando você não espera secar, vai misturando as tintas, fica esquisito. Então, assim, foi um pouquinho de falha minha, um pouquinho de impaciência, porque eu já tava cansada desse desenho, estou cansada, eu quero ver. Mas eu gostei demais da guache, ela é realmente muito boa, muito pigmentada, as cores são incríveis, sabe? Tem algumas cores que elas acabam oxidando um pouco, mas eu acho que é uma questão de saber misturar e de entender essa questão da oxidação ali na hora de misturar as cores, que é uma coisa que tem que ser estudada. Eu tô falando muito rápido, né, gente? Mas é o negócio do tempo, aquelas coisas que você sabe. Acabei de falar. Mas foi basicamente isso. Os meus pincéis eu acabei não usando porque realmente ruins. Eles são muito secos. Tipo assim, não tem problema nenhum ter comprado os pincéis, sabe? Em algum momento eu vou usar eles. Mas eu achei muito seco. Eu vou ver depois se tem alguma forma de amolecer mais eles. Ou então vou ter que comprar outros pincéis de fato macio. Então eu acabei não usando eles. E no final das contas, usei uns que eu tinha ganhado aqui, que já tava aqui, tipo, bem podrinho, comido, tudo, mas funcionou perfeitamente. Principalmente esse aqui, eu consegui pintar áreas grandes, áreas pequenas. Deu certo demais. Mas num todo, eu acho que é isso, gente. Eu gostei bastante, eu vou mostrar pra vocês mais detalhado. Minha voz vai ficar um pouquinho longe, mas vocês tentem ignorar. Vamos lá. Os tomates finalizado ficou assim, fofinho. Eu acabei não mexendo mais tanto nele, só fiz alguns pontinhos de brilho e tal. Mas ficou bonitinho. O pato, o pato brasileiro ficou bem fofinho. Acho que foi um dos meus favoritos dessa página. Realmente ficou legal. Botei até uma estrelinha azul aqui. Bem fofinho. Os olhos ficaram assim. Tá vendo? Não ficou ruim. Mas podia ter ficado melhor, sabe? A outra versão da bonequinha, essa aqui eu fiz uma coisa mais aguada, mais simples, só pra testar mesmo, sabe? E ficou bem bonitinho, parecendo tipo aquarela, né? Mas talvez uma aquarela mais densa. Ficou bem fofinho. E o desenho principal, ó, vou dar um zoom bem no rosto pra vocês verem. Vocês não vão conseguir ver muito bem, porque, né, minha câmera é horrível, como vocês já sabem, mas vocês conseguem ver, sabe, umas nuances ali. Ó, eu acabei exagerando um pouco na line art da boca e ficou um pouquinho esquisito, mas acho que num todo ficou bem legal. Ó, a roupa eu também não detalhei muito, fiz ela mais simples, as pernas tá ali e a bota aqui embaixo. Como eu fiz o olho ali, acabou tampando a metade da perna dela. Mas ó, mão. Eu achei que no final ficou bem legal, levando em conta que é um desenho pequeno, porque assim, essa folha aqui é A4, mas eu fiz corpo inteiro, então normalmente corpo inteiro fica muito detalhezinho, tipo, os acessórios, a boca, os olhos ficam tudo muito pequenininho, tanto que eu tive que usar esses meus dois pincéis aqui mais finos, né? Mas eu acho que num todo assim, mexendo no fone, num todo assim deu muito certo. Eu amei, tipo, eu tinha medo de não poder pintar em detalhes mais pequenos por não ter o pincel, mas no final das contas eu tinha aqui. E, né, tava julgando meus pincéis aqui, mas os queridos velhos, né, de guerra deram conta muito bem do recado. As tintas. Deixa eu só conferir aqui se. É porque o fone tá longe, tá, gente? Se estão todas muito bem fechadas, que eu tenho pavor desse negócio secar. Eu vi uma menina comentando. Eu vi uma menina comentando que o fator dele ser nessa bisnaguinha de ferro estragou a tinta em algum momento, pelo menos o branco dela. Eu não entendi muito, tipo, qual a correlação de ter estragado, por que que estragou, mas ela falou que estragou, então eu fiquei com um leve medo disso. Mas depois eu vou pesquisar melhor direitinho o porquê disso, sabe? E qual que é essa questão de estragar. Mas as minhas bisnaguinhas ficaram assim, depois de usadas, tá vendo? Mais amassadinhas, principalmente o branco, o magenta e o amarelo. E o azul, né? Quase todas as cores, acho que menos o preto. Foi tipo assim,
Um pouquinho que ele já bota, pigmenta horrores, então você tem que tomar muito cuidado. Mas acho que foi isso então, gente. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Vou mostrar pra vocês rapidamente a zona que tá a minha mesa. Olha isso aqui. A zona que tá a minha mesa. Olha. Meu Deus do céu. Mas eu gostei muito de como ficou, sabe? Foi bem divertido pintar. Eu fiquei praticamente 2 dias inteiros pintando. Como eu disse pra vocês, se for juntar todas as horas que eu fiquei pintando, se pá, deu mais de 5 horas. Deve ter dado mais de 5 horas de pintura, rabisco, tudo assim, porque só hoje à tarde eu fiquei 3 horas pintando, sabe? Fazendo o círculo cromático. Aí, por sinal, ele tá aqui, depois de sequinho, ó, bem bonitinho, pintando, fazendo os rascunhos e tal, e agora finalizando. Então foi basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teremos muito mais vídeos de guache aqui no canal. Eu só vou dar uma respirada delas, porque realmente faz uma bagunça danada. Meus godês ficaram assim. Ah, o outro tá aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu fechar o sketchbook, porque eu não quero que suje esse desenho. Nem tirei foto ainda dele. Deixa eu botar ele pra cá. Tá. Ó, meus godês ficaram assim. Esse, acho que foi o primeiro godê que eu usei. Não. Tá vendo? Esse aqui foi o segundo godê que eu usei. E esse aqui, o último godê que eu usei. Godê entre aspas, né? Isso aqui é a embalagem dessas canetas à prova de água que eu comprei recentemente. E tem mais um aqui embaixo. Eu vou depois, acho que lavar eles. Eu não sei ao certo, porque só no final, eu já tinha pensado, mas eu não fiz. Eu tive essa ideia de botar no vãozinho as tintas e ir misturando nesses outros vãos aqui, né? Só que, sei lá, gente, é um desperdício danado que eu fiz ali, eu acho. Eu vou pesquisar direitinho depois se tem como eu reutilizar. Tem, mas eu acho que vai ser uma pegada mais aquarela e não tanto opaca, igual de fato a gouache, sabe? Com uma cobertura mais alta. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham curtido esse caos que foi esse vídeo. Tá gigantesco. Deixa o seu like, né? Que eu tenho esquecido de pedir ultimamente esses tempos. Mas eu espero que vocês deixem um like de vocês. Comentem o que vocês acharam do material, o que vocês querem ver em relação ao material. Tipo assim, vamos ter um consentimento aqui que eu também tô aprendendo. Então, tipo assim, não tem como eu ensinar, tipo, metodicamente como pintar com tal forma, de tal jeito, ou tal tipo de tom de pele, que vocês estão vendo que nem eu sei pintar, basicamente. Mas se vocês quiserem mais vídeos de guache aqui, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar bisoiando vocês aí. Novamente, muito obrigada por todo o apoio no canal. E é isso, gente. Acabou esse vídeo. 2 dias seguidos, 2 dias seguidos gravando. Agora eu vou pintar com marcador, à base de álcool, para eu relaxar minha mente, Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.